Mídia paulista critica muito o Flamengo por contratar jogadores caros. Eles não aceitam que o Flamengo é rico e tem as contas em dias. Você também vai ver o fim da novela de Jorge Carrascal, vem ou não vem para o Flamengo. Chegou ao capítulo final e você vai saber todos os detalhes desse vídeo. Fica comigo também que você vai descobrir a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã às 8h30 da noite. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, mas antes de trazer essas informações, já vou deixando crédito do vídeo ao João Guilherme e também ao Vene Casagrande e te peço, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar tudo do Flamengo aqui em primeiro. O Flamengo, ele, como sempre, é o centro das atenções e comanda o noticiário. E as informações dão conta de que o Flamengo está fazendo uma janela de transferências realmente muito forte. O Flamengo trouxe Saúl Ñíguez, o Flamengo está trazendo o Emerson Royal, o Flamengo está negociando com Samuel Lino, do Atlético de Madrid, o Flamengo está tentando a contratação de outros jogadores. E óbvio que isso repercute bastante. E a motivação desse comentário, deste vídeo, é porque eu tenho percebido que o Flamengo, por incrível que pareça, está sendo criticado por essa janela. O companheiro, querido companheiro, que já esteve com a gente em diversas oportunidades, Arnaldo Ribeiro, no UOL, declarou o seguinte: não acho legal o Flamengo gastar 30 milhões de euros num jogador na situação que o país se encontra. Perfeitamente. A situação do Brasil realmente não é boa. Mas a situação do Flamengo é muito boa. E aí há uma inversão de valores. O Flamengo, ele pode contratar e pagar 30 milhões de euros por um jogador. E aí cabe um retrospecto, que é muito importante. Em 2013, a chapa azul foi eleita para comandar o Flamengo. Eduardo Bandeira de Melo era o presidente, mas ali estavam com ele grandes figuras, como o atual presidente BAP, Rodolfo Landim, Valim Vasconcelos, Goni Arruda, Langoni, Tostes e tantas outras figuras importantes aqui, que eu poderia citar. E o Flamengo ali, naquela oportunidade, tinha uma dívida de 750 milhões de reais aproximadamente e um faturamento de 180 milhões de reais. O Flamengo estava falido. Quem não se lembra da frase do Márcio Braga? Acabou o dinheiro. Pois bem, 2013, estamos em 2025. 12 anos à frente, o Flamengo hoje é uma equipe que tem um faturamento que projeta, e acho que chegará lá, 1 bilhão e 700 milhões de reais que o Flamengo vai faturar, com uma dívida, com despesas e tal, contratações, na casa dos 300 milhões de reais. Não é uma informação exata, mas por aí. Ou seja, fatura 1 bilhão e 700 e deve 300 milhões. O Flamengo trabalhou para isso. Não foi de uma hora para outra. Começou em 2013 e os frutos vieram a partir de 2019. Então, minha gente, o Flamengo pode, porque o Flamengo é o exemplo a ser seguido em termos de finanças. Aliás, poucos times no Brasil podem fazer isso. O Palmeiras, por exemplo, pode. Tem dinheiro para pagar uma grana, por exemplo, no Vitor Roque, que, aliás, na época não ouvi comentários sobre a situação do país em relação à contratação do Vitor Roque. Mas o Corinthians, por exemplo, não poderia contratar o Memphis Depay, porque não tem dinheiro para isso. Já está endividado, muito, uma dívida bilionária, e trouxe alguém muito caro que provavelmente ia dar problema, como está dando aí. É isso mesmo, o João Guilherme largou o verbo, largou o aço e ele tem razão. Se você concorda, já vai comentando aqui a sua opinião. Por quê? O Flamengo sofreu lá atrás, em 2013, o Flamengo tinha um faturamento bizonho de menos de 200 milhões de reais anual e tinha uma dívida de mais de 700 milhões de reais. O Flamengo estava praticamente
falido, o Flamengo se arrastava, mas esse nome aqui, ó, tem muito peso. O Flamengo é gigante e quando souberam usar a marca Flamengo ao favor do próprio Flamengo, o Flamengo se tornou a máquina de gestão que é. E, infelizmente, os secadores passam mal. Os secadores passam mal. A mídia paulista passa mal com o Flamengo e essa é a realidade. Vamos ver agora a questão do fim da novela de Jorge Carrascal e também eu vou falar para vocês da provável escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro. Já vai deixando teu like para ajudar o trabalho, vai comentando sua opinião sobre essa questão do faturamento, o pessoal tem inveja do Flamengo ou não, e bora ver a informação do Jorge Carrascal. Permaneça no vídeo que você não vai se arrepender. Galera, enfim, a novela Jorge Carrascal tá perto do fim, tá, galera? Enfim, ainda bem, último capítulo chegando. Que novela, hein? Pelo amor de Deus, parecia a série Lost. Não acabava nunca. Mas vamos lá, eu postei nas outras redes sociais, novela perto do fim. Flamengo, Dinamo de Moscou e Atlético Mineiro iniciaram as trocas de documentos e estão finalizando os trâmites na operação envolvendo Carrascal. O Carrascal vai ser vendido pelo Dinamo ao Flamengo, o Rubens será vendido pelo Galo ao Clube Russo. Inclusive, o jogador do time mineiro, Rubens, já foi liberado para viajar e aguarda a passagem que será enviada pelo Dinamo. Uma das pessoas envolvidas na operação me resumiu toda a situação. Vene, questões meramente burocráticas, questões jurídicas mesmo. Nada relevante, já era para estar fechada a negociação. A qualquer momento a gente finaliza, fecha aspas. Eu não posso falar o nome da fonte, obviamente, mas para vocês entenderem, não é pela questão de falta de dinheiro do Dinamo, é pela questão de agilidade, porque se o Dinamo fosse pagar o Atlético Mineiro, ia demorar muito para cair na conta do Atlético Mineiro, por questões geopolíticas. A gente sabe o momento que a Rússia está vivendo. Vocês sabem, eu não gosto de ficar falando palavra aqui porque o YouTube, entre aspas, não entrega o vídeo quando a gente fala certas palavras aqui da maneira que deveria entregar. Pelo menos me explicaram isso, me ensinaram isso, eu prefiro seguir a orientação. E aí, gente, o que vai acontecer? O Flamengo vai depositar na conta do Atlético Mineiro, porque vai ser extremamente rápido, entende? E o Flamengo, teoricamente, vai pagar o Atlético Mineiro em 2 parcelas. Na verdade, vai pagar o Dinamo, para resumir para vocês, em 2 parcelas pela compra de Carrascal. 12 milhões de euros, sendo uma à vista e a outra no segundo semestre do ano que vem, de 2026. Então tá tudo sendo finalizado e aí em breve o Carrascal viaja para se apresentar ao Flamengo. Então, galera, Carrascal será jogador do Flamengo em breve. Repito, enfim, essa novela vai chegar ao fim. É isso aí, nação rubro-negra, chegou ao fim com um final feliz para o Flamengo. Jorge Carrascal vai ser sim jogador do Flamengo. Para quem ainda não conseguiu entender por que o Flamengo vai pagar o Galo, vou explicar rapidamente aqui. O Flamengo vai pagar o Galo porque o Dinamo Moscou está interessado no Rubens, jogador do Atlético Mineiro, e o Flamengo está interessado no Jorge Carrascal, jogador do Dinamo Moscou. Como tem a questão da dificuldade do Dinamo Moscou conseguir pagar, enviar esse dinheiro pelo jogador Rubens do Atlético Mineiro para o Brasil, para a conta do Atlético Mineiro, então ele fez uma triangulação, aproveitando que o Flamengo está interessado no Carrascal, fez uma triangulação, ou seja, o Rubens vai para o Dinamo Moscou, o Carrascal vem do Dinamo Moscou para o Flamengo, e em vez do Flamengo pagar o Dinamo Moscou pagar o Atlético Mineiro pelo Rubens, o próprio Flamengo já paga o Atlético Mineiro pelo Rubens e fica com o Jorge Carrascal, porque é mais fácil do que o Dinamo Moscou enviar essa grana para o Atlético Mineiro. É isso que aconteceu. Final feliz do Flamengo. Jorge Carrascal deve chegar em breve. É jogador do Flamengo, falta só chegar e assinar, mas está tudo certo, podem ficar tranquilos. E o secador passa mal. Provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Rossi no gol, Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga. Na lateral direita, vemos com Varela, já que o Wesley não é mais jogador do Flamengo, e Emerson Royal ainda não está à disposição. Na lateral esquerda, Vinha tem muitas chances, mas muitas chances mesmo de começar como titular, provavelmente deve sim vir como titular no Flamengo. No meio de campo, vamos com Jorginho e Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique pela ponta esquerda e no ataque, Pedro Queixada. Sim, essa é a provável escalação do Flamengo. O Plata vai ficar no banco e Pedro Queixada titular, com o Bruno Henrique voltando às origens dele na ponta esquerda. O que você achou dessa provável escalação do Flamengo? O que você acha que vai acontecer nesse jogo contra o Atlético Mineiro? O Flamengo vai pegar uma sequência de jogos contra o Atlético Mineiro, esse domingo pelo Brasileirão, depois as 2 próximas quarta-feiras pela Copa do Brasil, sendo na próxima quarta-feira já tem mais um jogo no Maracanã contra o Galo pela Copa do Brasil. O primeiro jogo é no Rio de Janeiro e o Flamengo tem um retrospecto muito bom contra o Atlético Mineiro recente e vamos sim se dar bem. Esse jogo de hoje é muito importante para os 3 pontos e o da quarta-feira é muito importante para avançar na Copa do Brasil. Vai deixando sua opinião. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você acompanhar tudo do Flamengo aqui, que eu trago informações todo dia do mais querido. Saudações rubro-negra. O Flamengo incomoda demais e é o maior time da América. Tamo junto!